Olá, madames! Eu sou a Beatriz, esse é o podcast Roupão de Madame e hoje temos as melhores, piores notícias no Madame News. E sim, eu vou requentar alguns temas, porque era para esse episódio ter saído há 15 dias atrás e como a gente sabe que pontualidade não é o ponto forte deste podcast, vai ficar assim. E olha, foi um sacrifício procurar boas notícias para falar aqui ou notícias menos ruins, porque ó, a galera está de parabéns. O inferno está aplaudindo. Vamos começar pelos inúmeros vídeos de gente que maltrata, desrespeita e agride entregador de delivery que não quer subir para entregar a encomenda do bonito na porta do apartamento. Não é uma coisa que eu vejo acontecendo aqui na minha cidade, então não sei se tem cidades que é costume ou não, mas tenha dó, né? O Mercado Livre sobe no seu apartamento? O correio sobe? O Uber te pega no colo para te levar no carro? Não. Então, levanta a bunda e vá buscar sua comida. E eu sei que tem pessoas que têm locomoção limitada, que não dá para descer, mas vocês sabem que não são dessas pessoas que eu tô falando aqui, né? Beleza. Aí outro assunto que não sai do meu feed, ou já saiu nesse momento que eu estou gravando, eu acho que já saiu do feed. É o caso do Calvo do Campari e aqueles cortes horrorosos de podcasts que ele participa. E, gente, eu não vou explicar quem é o Calvo do Campari, porque a essa altura vocês devem saber já quem que é. Mas, se você não sabe, que bom. Tá, mas se você quer saber, você pode ir no Twitter, Instagram, digitar lá Calvo do Campari e descobrir quem é. O que eu posso dizer é que eu tenho opiniões, nenhuma é positiva. O que mais que teve? Ah, teve OVNIs. Essa é a melhor parte. Essa notícia que dá gosto de dar. Então, vamos aos fatos. Lá no começo de fevereiro, tivemos uma série de aparições de objetos voadores não identificados em algumas partes do mundo, tipo no espaço aéreo entre Estados Unidos e o Canadá. Sempre Estados Unidos, né, gente? Que incrível. E lá no dia 12 de fevereiro, os Estados Unidos abateu o quarto OVNI perto do lago Huron, na fronteira com o Canadá. O comandante de defesa aeroespacial descreveu o objeto como não tripulado, de forma octagonal e não como uma ameaça militar. E ele foi abatido por um caça F-16. O F-16 é aquele avião de caça que aparece no filme Top Gun, sabe? Eu não sei se é o F-16 ou F-15, mas é aquele caça do Top Gun. O porta-voz de segurança da Casa Branca disse que um desses objetos é um balão chinês e que a China tinha um programa de balões espiões. E ele também disse que não apresenta ameaça militar, mas que tem um alto risco para a aviação civil. Mas a China negou que é um balão espião e sim um dispositivo de monitoramento climático que desviou da sua rota. E aquela coisa, aquele climinha bom e tóxico que já tinha entre Washington e Pequim, piorou, pesou o clima. E eu acho muito, muito da hora chamar países pelo nome das suas capitais, tipo Washington e Pequim. Deve ter um significado que eu não sei, mas quem é aí de relações internacionais, jornalistas, deve saber. Conta pra mim, por favor. Enfim, eu poderia só procurar no Google, né? Sim, mas eu não vou. Enfim, dos 4 OVNIs, a gente sabe que um era chinês, então vamos pra linha do tempo de como tudo aconteceu. O primeiro foi abatido no dia 4 de fevereiro e esse era um suposto balão chinês. Ele estava localizado na costa da Carolina do Sul. O segundo foi derrubado no dia 10, no norte do Alasca, e esse não tinha nenhum sistema de propulsão ou controle. O terceiro foi abatido no dia 11 por um caça americano em território canadense, e esse era cilíndrico e menor que o primeiro balão. E o quarto e último foi aquele abatido no dia 12, no lago, que tinha um formato octagonal. E o que tudo isso quer dizer? Não sei. Mas, já no primeiro balão, a Força Aérea ficou mais atenta ao espaço aéreo e pode ser por isso que mais outros objetos foram identificados e abatidos. E nenhum desses objetos foram descritos como extraterrestres, viu, gente? O filme Sinais ainda não vai acontecer, ninguém vai ser abduzido, relaxem. Continuando nos Estados Unidos, esse país mundinho. Nada acontece lá, né? Nada acontece. No começo de fevereiro, no dia 3, aconteceu o que chamaram de Chernobyl 2.0. É uma chamada muito tendenciosa, mas vamos lá. No dia 3, um trem de carga que possuía 150 vagões descarrilhou na cidade de East Palestine, no estado de Ohio, e 50 vagões tombaram. Pelo menos 10 deles estavam transportando os produtos químicos
perigosos. A carga pegou fogo e ficou queimando por 2 dias. E depois foi feita uma queima controlada por órgãos competentes. E aí você deve estar se perguntando, será que eles estavam levando urânio ou alguma coisa assim para ser um novo Chernobyl? A resposta é não, mas ainda assim são substâncias ruins e tóxicas. Um era o cloreto de vinila, um gás tóxico que é usado para a fabricação de PVC. Ele aumenta o risco de câncer, principalmente no fígado, e foi o que causou maior preocupação. O outro é o acrilato de butila, um líquido incolor e levemente tóxico, que é um insumo na fabricação de tintas, adesivos, tecidos, plásticos. O outro era o acrilato de 2-etilexil, também um líquido incolor, usado para a fabricação de tintas, adesivos e plásticos. E esse é interessante porque ele tem um odor agradável, sabe? O último era o éter monobutílico de etilenoglicol, um líquido tóxico usado como solvente que irrita peles e os olhos. A maioria das fontes cita bem por cima, ou nem cita quais eram esses produtos tóxicos, mas eu achei bem interessante falar pra gente ver o quão prejudicial algum deles eram e o que eles podem causar, já que estamos falando de substâncias que podem causar danos a longo prazo, né? Por mais que algumas reações são instantâneas, como irritação da pele, olhos, casos mais graves, como um possível desenvolvimento de tumores por conta do contato com essas substâncias, só vai ser observado daqui a uns anos. E vale lembrar que estamos falando de uma cidade, né? Pessoas, animais habitam esse lugar. Inclusive, logo no início, 2.000 pessoas foram evacuadas da região. Escola, empresa, rodovias foram fechadas e essas pessoas foram remanejadas para um abrigo. Não teve registro de mortos nem feridos e depois de 5 dias os moradores puderam voltar para suas casas, já que o nível de contaminação do ar não estava preocupante. Fizeram uma análise da água, estava tudo ok, segundo as autoridades, né? Mas, segundo os moradores, as coisas não estavam tão bem assim, não. E um dos moradores disse que ninguém testou a água do poço dele. Outras disseram que estão sentindo cheiro de produto químico e relataram dores de cabeça e enjoo. E além disso, o Departamento de Recursos Naturais de Ohio anunciou no dia 23 de fevereiro que morreram quase 45 mil animais em decorrência do acidente. 45 mil animais. Todos eram de espécies aquáticas e os dados compreendem um raio de 8 km. A causa do acidente todo foi o superaquecimento de um rolamento, uma peça que liga a roda dos eixos aos vagões. Falha mecânica, né, gente? Inclusive, falha mecânica evitável. Existem dispositivos que avisam quando tem esse superaquecimento, mas a regulamentação desse uso lá nos Estados Unidos fica a cabo de cada região e das empresas. Ou seja, não usam. E eu acho que compararam com Chernobyl esse acidente, não pela proporção, até porque não tem como você comparar um acidente nuclear com esse acidente por produtos químicos, mas por como as informações ficaram encobertas, sabe? Os órgãos competentes dizem uma coisa, a população que tá vivendo lá diz outra, mas é isso. É especulação minha, mas é uma boa hipótese, né? Mas ainda assim, Chernobyl 2.0 é muito tendencioso, muito. E falando em desastre, no final de semana do carnaval, teve uma chuva fortíssima, a maior do Brasil, no litoral de São Paulo. Foi de sábado para domingo e devastou a cidade de São Sebastião, onde teve mortes, inclusive também prejudicou muito a cidade de Bertioga, Caraguatatuba e Guarujá. Bom, todo mundo já tá sabendo, né? Faz quase um mês já. Se não faz um mês já. E eu estava em Bertioga nessa noite. Começou a chover, era umas 3 da tarde, mais ou menos, e simplesmente não parou. Varou a noite toda. E de manhã, quando a gente saiu na rua, era assim, desesperador de ver. A gente tava num condomínio de frente pra praia de Boracéia. E o condomínio alagou. Ele é bem extenso. Ele tem mais ou menos uns 5 quilômetros da portaria até o final dele. E estava tudo alagado. E de certa forma, a gente teve muita sorte, porque a casa que eu tava era mais pro final da rua e não alagou nada. Mas os vizinhos estavam tirando água de balde das casas, sabe? Era uma tristeza de ver. E uma situação terrível e triste porque aconteceu no litoral todo. São coisas que não tem muito que a gente fazer, porque é chuva, né? E não foi possível prever, né? Que ia chover tudo isso e tudo mais. Foi terrível e chega de momentos históricos, né, gente? E também chega de tragédias. Vamos falar de trivialidades.
Só pra terminar esse episódio com uma energia lá pra cima, né? Ou não sei. Depende do que vocês acharem. A Mayara Card tá namorando o primo rico. E essa notícia, você não sabe quem são essas pessoas? Não tem problema. Eu não vou te dizer quem são elas também. Isso não vai mudar nada na sua vida. Acabou esse podcast, essa notícia não vai mais existir. Próxima. O Blink cancelou o show no Brasil porque o Travis vai operar o dedo. Ou ele já operou o dedo. Eu vi uma foto dele. Já operou o dedo. Triste, né, gente? Pobres fãs. E se nas outras notícias eu tive compromisso com a informação, eu não vou ter mais aqui. Eu vou ler o quê? Chamada do Twitter. Eu acabei de ler 2 chamadas. E, ó, o clima que já tava embaixo vai terminar mais baixo ainda. Vou falar chamadas e encerrar esse episódio porque, ó, por hoje deu. Pra mim deu. Primeira. Brasileira é presa em aeroporto de Lisboa portando carne humana na mala. Segundo o jornal de Portugal, ele estava vindo da Holanda portando identidade falsificada e estava sendo procurado por assassinato. Inclusive, qual foi o desdobramento dessa notícia, hein? Eu vou procurar. Segunda notícia. Americano morre depois de contrair ameba comedora de cérebro na Flórida. Ele foi contaminado após enxaguar o rosto com água da torneira. Ai, gente, sem condições. Tchau pra vocês, se cuidem e o próximo episódio vai ser melhor, prometo. Como eu prometo que todo episódio eu vou voltar na próxima semana.